Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia, telespectadores. Mais uma vez um prazer participar do Panorama 95. Todo o cansaço, ele é inerente à idade ou não? Boa pergunta. Quando a gente envelhece, naturalmente a gente tem algumas perdas, a gente tem alguns ganhos, mas a gente também tem algumas perdas e uma delas são perdas no sistema osteomuscular. Então, quando a gente envelhece, a gente perde massa muscular e há uma tendência a gente ter menos energia, a gente ter menos força, a gente ter mais propensão ao cansaço físico, ao cansaço muscular. O que a gente faz quando jovem, não consegue fazer se a gente tiver uma idade mais avançada na mesma intensidade. Então há uma tendência a gente cansar com mais facilidade. Além desse cansaço físico, em virtude da fragilidade da sarcopenia, da perda de massa muscular, a gente tem inúmeras doenças que podem causar cansaço. Doenças cardíacas, por exemplo, como a insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, no caso a que causa mais cansaço é o enfisema pulmonar, o DPOC, aquele paciente que fumou muito tempo, ou aquela senhora que cozinhou muito a lenha por muito tempo, eles têm uma capacidade de respirar menor e eles sentem uma falta de ar, uma falta de fôlego, como eles relatam. Não necessariamente, Marcos, essa falta de ar, essa falta de fôlego, ela é uma coisa que o paciente já chega morrendo sem ar. Às vezes ele nem percebe, ele acha que é natural, ele tem um suspiro diferente, ele tem uma falta de fôlego discreta, quando anda uma quadra ele cansa com facilidade, e é aí que a gente tem que observar nossos pais, nossos avós, para começar a identificar, para começar a acompanhar esse paciente, que ele vai em um curto espaço de tempo perder a capacidade de respirar até em repouso, a depender da doença. Então as três principais causas de cansaço é essa muscular, é a insuficiência cardíaca, que é a principal, é o cansaço cardíaco, o coração tende a bombear com dificuldade o sangue, uma doença com uma grande incidência na população idosa, e o enfisema pulmonar. Tem as doenças mentais também, a depressão ela dá uma falta de energia no paciente idoso, mas os cansaços físicos são aqueles três. Agora, a gente não pode jamais, por exemplo, confundir o cansaço com a falta de ar, né? A falta de ar é uma coisa, cansaço é outra. Aí existe muita confusão com relação a isso? A gente tem que meio que traduzir, né? O que o nosso paciente diz, nem sempre ele relata o que realmente ele está sentindo. Às vezes ele está com um cansaço e tem uma falta de ar, e às vezes é uma falta de ar, na verdade é um cansaço. As duas coisas se misturam, é natural, mas a gente tem que identificar se aquele cansaço é um cansaço por falta de fôlego. O senhor sente, a senhora sente falta de fôlego quando anda, quando é uma coisa assim, quando anda um quarteirão, ou é um cansaço que às vezes mesmo você sem fazer nada, você sente uma falta de vontade de fazer alguma coisa, você sente que quando faz fica mais fadigado do músculo. Então a gente identifica esse tipo de cansaço e cada um desses tem uma causa. A gente vai também nos fatores que podem causar o cansaço. Se a gente suspeita que é pulmonar, a gente pergunta se ele fumou, quanto tempo ele fumou, qual a média de cigarro que ele fumou, se cozinhou muita lenha, se quanto tempo cozinhou, exposição. Tem algumas pessoas que trabalham com fumaça, pessoal que trabalha com queijo, pessoal que trabalha com cerâmica, pessoal que trabalha em minas, ali em Parelhas. É comum a gente pegar esses pacientes que têm um cansaço em virtude de doença pulmonar por exposição à biomassa, à fumaça. Então, identificando mais ou menos a causa, o fator que pode ter levado esse cansaço, a gente mais ou menos que vai levando uma linha de raciocínio. No caso do cansaço cardíaco, a gente tem alguns sinais indiretos. Geralmente é aquele paciente que tem hipertensão, geralmente é aquele paciente que incha as pernas, ele tem um cansaço aos esforços. Quando ele não se esforça, ele não cansa, né? Então a gente vai identificando através do que é que ele pode ao longo da sua vida ter feito. E o cansaço muscular é aquele que o paciente vem emagrecendo, vem se alimentando pouco, às vezes ele tem uma doença que limita ele, como por exemplo eu falei, a depressão, uma doença que dá muita fadiga, dá muito cansaço e não dá falta de ar no caso.
Então a gente ia depender dos fatores que esse paciente tem ao longo da sua história, das doenças, dos medicamentos que ele toma, a gente tem uma ideia mais ou menos do que é da causa desse cansaço. Então se confunde muito o cansaço com a falta de ar, mas na verdade a ideia do tema hoje é a gente trazer as duas coisas, as causas das duas coisas, para que as pessoas procurem acompanhar, observar melhor, para que elas não desenvolvam, cheguem no pronto-socorro se acabando cansado, ou que elas não comecem a perder função, comecem a degringolar. Acho que a primeira coisa que alguém, por exemplo, faz quando diz eu estou cansado, estou morto de cansado, né? É dormir, vou dormir um pouco mais. Um bom sono resolve, por exemplo, por si só ou não? É apenas uma das ajudas. Muito boa pergunta. Se for um cansaço pulmonar ou cardíaco e tiver aí médio a forte intensidade, na verdade essa pessoa não vai conseguir dormir. Por exemplo, uma característica do paciente que tem insuficiência cardíaca e está descompensado é quando ele deita, ele piora o cansaço. Então ele quer ficar sentado o tempo todo. Então ele não consegue dormir. Se for uma doença pulmonar, ninguém consegue dormir com falta de fôlego, com falta de ar. Agora, se é um cansaço por fadiga, a insônia é uma causa de fadiga importante. Então, se é uma insônia que está dando a fadiga, logicamente, se ele dormir bem, ele vai se recuperar. Se é a própria depressão, o paciente, quando ele cursa com insônia, tende a piorar a fadiga no outro dia. Realmente, uma boa noite de sono faz com que a gente tenha... tem pessoas que têm uma fadiga durante o dia por causa de insônia, porque não dorme bem. Porque não dorme um sono reparador. Não necessariamente são horas de sono. Tem gente que pode dormir 12 horas de sono, dormir 3 dias seguidos e ainda acorda cansado. É uma qualidade de sono adequada, aquele sono que a gente aprofunde e que possa no outro dia tá recuperado. Essa sim é uma boa noite de sono. Nosso ouvinte Rony pergunta aqui, doutor Belísio, quantas horas de sono devemos ter durante o dia? Depende muito de cada indivíduo. A média, 7, 8 horas para a maioria das pessoas. Se for um paciente idoso, ele dorme um pouco menos, ele tem uma quantidade de horas dormidas menor, em média. Ele tem uma dificuldade de iniciar o sono, ele tem uma fragmentação do sono maior, é um sono mais leve, em menos tempo, e ele tem uma dificuldadezinha de acordar, aliás, de iniciar o sono dele. O que a gente tem no dia a dia é que as pessoas, como dormem menos, os idosos, eles acordam mais cedo e as pessoas acham que é insônia. Além de ele dormir cedo, ele acorda muito cedo. Marcos, eu posso aproveitar esse final de semana, o pessoal do curso de medicina está promovendo uma jornada de cronobiologia, de sono, né? A gente vai participar com a palestra manejo dos transtornos do sono no idoso, mas é um evento que vai trazer muita gente, pesquisadores de fora. Eu acredito que os alunos devem vir aqui, outros professores que estão responsáveis pelo evento, e a gente... Você falou em sono, eu aproveitei e lembrei que ontem eu confirmei minha palestra e mandei o tema. Então esse final de semana vai haver essa jornada. Então os acadêmicos das áreas da saúde, os profissionais da área da saúde estão todos convidados. Ok, tem ouvido com a gente aqui, quer fazer uma pergunta para o doutor Belísio. Falo com quem? Bom dia. Bom dia, fala com Iraneide. Iraneide, você fala aqui mesmo de Caicó? Não, eu falo Tenório, na Paraíba. Tenório, na Paraíba, coisa boa, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Fique à vontade, qual a sua pergunta? A minha pergunta é o seguinte, é porque eu sinto muito cansaço. Eu fiz uns exames, o médico disse que eu estava com problema na tireoide, deu 80% a mais do que era para ser. Então eu estou tomando a medicação, mas eu sinto cansaço demais, eu sinto muita dor na junta. Já medi para tarde, eu não tenho mais disposição para fazer nada. Só levo tempo em dormir e não tenho coragem para nada. Eu gostaria de saber se é por causa do problema, e eu tenho também artrite reumatoide nos ossos, tenho hernia de disco. Eu quero saber se esse cansaço que eu sinto é por conta desses problemas de saúde. Você vai ouvir a resposta pela internet ou pelo telefone celular, ou pelo telefone?
Ok, vai vir pela internet. Agradecer a dona Iraneide, Lá de Tenório, na lá de Paraíba. Tenório, na Paraíba, para você ver a abrangência da rádio, né? Tireoide, o hipotireoidismo é uma doença que causa muito cansaço. Fadiga, daquele cansaço de fadiga. A tireoide é quem regula todo o nosso metabolismo. Então, você tendo pouco hormônio da tireoide circulando, que é o que acontece no hipotireoidismo, acontece muito mais em mulheres. A pessoa quando envelhece também tem uma tendência a diminuir a quantidade de hormônio tireoidiano e é uma causa de cansaço. Eu não falei nela, ela ficou dentre as outras doenças, porque não é tão comum o cansaço pelo hipotireoidismo. Agora que as pessoas que têm hipotireoidismo e não estão tratadas, elas têm cansaço. E você vê, Marcos, que o idoso, ele tem 1, 2, 3, 4 doenças sempre. É a multimorbidade. Então a gente observa no caso dela que além do hipotireoidismo, ela tem uma limitação por uma doença osteoarticular, por uma artrose de joelhos, né? Então ela fica fadigada por quê? Porque não tem um condicionamento físico provavelmente adequado, porque ela tem limitação de andar, quando anda tem dor no joelho, e aí começa a não andar e começa a ficar fadigado por falta de condicionamento. A gente quando não faz nenhum exercício, é sedentário, a gente tem uma fadiga natural do sedentarismo. Então a minha amiga não tenha dúvida que boa parte do cansaço dela, eu diria até acima de 90%, que é responsável por esse cansaço dela, é da tireoide, juntamente com essa artrose. Então os problemas dela, que foi a pergunta que ela fez, são responsáveis sim pelo cansaço dela. Tratando bem essa tireoide, tratando bem essa dor no joelho, essa artrose de joelho, ela vai recuperar o cansaço dela e vai voltar ao que ela era antes. Então foi identificada a causa muito clara do cansaço. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor Belício. Eu sou filha de um senhor que está se tratando com o senhor. Meu pai é diabético, tem 87 anos. E sempre a diabetes dele era muito... Eu sei que o tema hoje não é esse, mas eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Inclusive, vão apresentar um exame dele aí hoje. A diabetes dele sempre era controlada, mas só que há uns tempos aí atrás, há uns 2 meses ou um mês, ela vem cada dia alteando, sempre ficando mais alta. Um dia mais alto, um dia mais baixo, um dia mais alto. Então, domingo a gente foi para um passeio em família e me deu que o senhor mandou fazer um mapeamento e tá fazendo, né? E quando me deu a glicose dele, e tava em 590. Então a gente ficou muito assombrada, muito preocupada, só que ele não sente nada. Isso é certo? A pessoa está com a diabetes nessa altura e não está sentindo nada. Então, minha irmã vai mostrar um exame hoje, mas eu queria saber o senhor, se isso é certo, tá com a diabetes nessa altura e não está sentindo nada. Ela já quer ficar mais tranquila, né? Antes de apresentar o exame, doutor Belício. Sem dúvida, uma glicemia acima de 500, em nenhum momento do dia é normal. A gente sabe que a glicose, ela sobe depois que a gente se alimenta, mas nesses níveis de 500 não. O que acontece, Marcos, é que provavelmente a gente deve estar titulando, achando a dose ótima para esses pacientes, para esse paciente. É um paciente de 87 anos que a gente tem que ir devagarzinho, ajustando, porque qual é o grande problema quando a gente começa a tratar diabetes? É fazer hipoglicemia, principalmente no idoso. A hipoglicemia, que é a queda da glicose, ela é muito mais perigosa do que níveis altos, não de 500, mas níveis mais altos de glicemia. Então a gente prefere ir devagarzinho do que tentar passar o carro na frente do boi e o paciente afundar com a hipoglicemia. Uma outra coisa, então, provavelmente a gente deve estar ajustando a dose dele. Eu pedi para fazer um
mapa, como ela falou, e a gente está vendo, provavelmente, quando ela for mostrar o exame, a gente vai ajustar a dose do medicamento, ou da insulina, não sei o que é que ele faz uso. Mas vale salientar que idoso, com 87 anos, ele tem uma meta de glicose mais frouxa. A gente não aperta tanto. A meta, o que a gente necessita controlar nessa faixa etária é menos intenso. A gente procura níveis, por quê? Porque viu-se na literatura que os pacientes que têm uma glicemia mais rigorosa para baixo, eles morrem mais. E aqueles pacientes que têm uma glicemia ali em torno de 180, 200, é o que a gente deseja. Às vezes até o paciente acha, assim, ele não entende direito, mas é porque esses pacientes mais idosos, os acima de 80 anos, a gente tem uma meta de 180, 200, por causa desse risco de hipoglicemia, porque eles se beneficiam muito mais com essa glicose mais solta um pouco. A gente não tem aquele rigor que tem num paciente de 50, que tem num paciente de 60 anos. A gente vai ter um rigor menor. Então, para tranquilizar as pessoas que às vezes a gente até tira antidiabético oral, tá tomando só um comprimido e a glicose dele tá abaixo de 100, a hemoglobina glicada tá abaixo de 6, então a gente solta um pouquinho, não que ele deixe de ser diabético, ele simplesmente está tratando o diabetes dele provavelmente só com a alimentação. Então nesse caso a gente vai monitorar essa glicemia em vários horários do dia e ajustar o medicamento, ou a dose do medicamento ou a dose da insulina, para que ele fique ali nos níveis de 180, 200, ali em jejum, e podendo até passar um pouquinho com essa diabetes depois de uma refeição. Então, como é um caso relativamente recente, de 2 meses, requer esse manejo adequado para que ela não baixe de vez. Doutor Belísio, meu esposo tem 35 anos de idade e vive reclamando que não consegue dormir a noite toda, dá um cochilo e acorda, e assim passa a noite e no dia seguinte fica enfadado, cansado. Por que será? A causa da insônia, a causa da dificuldade, ele pode ter uma insônia, me parece que intermediária. O que é isso? É aquela que o paciente consegue pegar no sono, mas ele fica acordando várias vezes à noite. Um sono intranquilo. A insônia inicial é aquela que o paciente tem dificuldade de iniciar o sono. E a terminal é aquela que ele inicia, dorme bem, mas acorda cedo. Tem uma quantidade de horas menor. As 3 causam muita fadiga no outro dia. A pessoa que não repara bem o sono à noite, ela fica muito fadigada. As causas de insônia, elas são inúmeras, Marcos Dantas. Variam desde causas não específicas da insônia, por exemplo, uma dor, passando por doenças como transtorno de ansiedade, como a própria depressão, como aquelas causas de cansaço que eu falei, insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar, no caso do DPOC, que a pessoa não dorme porque está cansada, ou não dorme porque não consegue se deitar. Até medidas ambientais causam insônia. Dormir com a televisão no quarto, dormir com frio ou com calor, dormir com zoada, facilita que as pessoas tomar um chá, um café ou um chocolate no período da noite, fazer atividade física à noite. Quem tem insônia, o ideal é que faça atividade física pela manhã, em outro horário que não seja perto do sono. Então, estilo de vida, mudança comportamental, aliás, má hábito de sono, ele causa também insônia. Então, tem várias causas para a gente buscar. Será que não é um paciente que está preocupado? Será que está ansioso? Será que não é um paciente que está sem fazer atividade física, que ela melhora bastante o sono? Será que ele não tem um hábito de dormir que é deletério para o sono dele? Então, são várias as causas e a consequência é essa. É acordar no outro dia muito cansado, é ter problemas com a memória a longo prazo. A insônia, ela está muito relacionada com o Alzheimer, ela está relacionada com o risco de depressão, risco de morrer maior, risco de ter alterações na pressão arterial. A pessoa que não dorme bem tem tendência a ter hipertensão. Então ela tem tanto causas diversas como consequências muito ruins. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, e até a próxima terça, se Deus quiser.